Iboruboia boxixi, Aboruboia boxixi, o boato, Shuri, Bofumba, Baurumila, Bel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, te abençoe com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, e que Fauá, que Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Bom dia, bom domingo, uma boa semana, mais um Ojoaiku, um domingo de renascimento, um domingo ao qual nós buscamos, através do Sagrado Oráculo de Fá, caminhos para que possamos muito bem nos orientarmos, caminhos em que nessa semana Ifá nos traz negatividade. Então, sendo de praxe, por conta de estarmos sendo regidos por uma negatividade, de maus caminhos, primeiro que foi perguntado se essa negatividade insistiria também para essa semana. E Ifá de imediato disse que não. Então eu perguntei se seria o Funibuyuco, a perda do nosso centro, perda da nossa base, perda dos nossos eixos. E Orumilá disse que não. Mas Orumilá nos marca um Osobo, que é uma negatividade, ou Ibi, como eu queria dizer, chamado Of, o vazio, a perda. E aí Orumilá nos alerta, por conta do Odu, que nós devemos manter e muito as nossas cabeças muito bem centradas. Porque nesse Odu fala de uma loucura transitória. Então, nessa semana, devemos estar muito cientes dos bons aconselhamentos que Fá está nos dando, para que possamos manter a nossa cabeça de forma alguma vazia e que possamos manter a nossa cabeça muito bem preenchida. Nossa alma tem que estar preenchida, nossa cabeça tem que estar preenchida, nosso coração tem que estar preenchido. Então eu não posso deixar que o vazio, que a depressão, que a perda, que coisas que me levem às perdas em geral, que possam me levar para o fundo do poço. Eu não posso deixar que um momento insano, um momento louco, uma loucura transitória que me toca por conta dessa revoada, dessa tormenta, desses ventos que vêm e viram tudo, me levando a todos os tipos de teste, a todos os tipos de caminho, a todos os tipos de negatividade, incluso as de perda. Então eu tenho, por orientação através de Fá, que me focar. Então o Orumilá, Papai Fá, é um orixá que está nos defendendo. Corri um ebó daqui, corri outro ebó dali, busquei uma coisa aqui, busquei outra coisa ali. E o Orumilá diz que não existe ebó melhor do que escutar os conselhos de Fá, aceitar os conselhos de Fá, acatá-los e muito mais do que tudo isso, aplicá-los no nosso dia a dia. Então o Ifá está dizendo, estou dando para vocês o que eu dei de melhor para todos os orixás que vieram me buscar, para todas as energias que vieram aqui me buscar. Então você que está vindo buscar um bom aconselhamento de Fá, Orumilá Babai Fá está te dizendo, estou te dando o que você poderia receber de melhor, que são conselhos. Automaticamente, quando eu não tenho uma boa cabeça, não quero seguir por um bom caminho, isso pode acabar se tornando muito pior. Um bom conselho, ele eleva um povo. Um conselho bem dado, porém mal recebido, com toda certeza e seguridade, já está dizendo em Fá que irá te levar a perdas, ao vazio, à depressão, a buscar uma semana de não me encontro com os ganhos, e sim com o vazio, não me encontro com a elevação, e sim com as perdas. Então tenha muito cuidado com esse caminho. Esse é o primeiro caminho. E a gente está parando para poder falar um pouquinho disso, porque o código ético desse Odu que vem trazendo essa semana, ele fala que nós, de forma alguma, podemos levar dúvida à palavra recebida de fato. Sabe aquela coisa que você tem que levar aquilo à risca? A única coisa é que nós não bem interpretamos ou queremos fazer do oráculo de Fá aquele oráculo imediatista. E Orumilá, ele é o senhor do destino. Então, coube no ontem, cabe no hoje, irá caber por todos os amanhãs. Então, os conselhos, sejam ontem, hoje ou amanhã, quando recebidos, de forma alguma, eu posso duvidar que isso venha. Será que realmente isso está?
Será que realmente isso vale? Será que isso não é uma coisa alienada, não? Isso não é uma coisa meio louca? É uma coisa jogada no vento, como diz o outro? Orumilá diz, não. A palavra de Fá, ela jamais pode ser colocada em dúvida, que tenha sido no seu ontem, que seja no seu hoje, ou amanhã, com toda certeza e seguridade, irá acontecer. E quando acontecer, pela dúvida que você colocou, pela dúvida que você empregou, e por você não ter querido, buscar e seguir o oráculo de Fá, você com toda certeza e seguridade irá se dar muito mal. Então tenha muito cuidado com esses caminhos, tenha muito cuidado com essas diretrizes, tenha muito cuidado com as perdas em si e muito mais, as perdas do vazio por não escutar a palavra do sagrado. Então, se você se dedica aqui, vir aqui escutar o sagrado, não só escute, como aceite, e não só aceite, como aplique na sua vida, para que viva os melhores caminhos possíveis, não dando de forma alguma razão nem atenção para que qualquer coisa que venha nos tirar o centro, o eixo, a base, que com toda certeza e seguridade, que vai te levar ao vazio, que vai fazer você se sentir vazio, que vai sentir o vazio espiritual, que você vai sentir o vazio da alma, o vazio do coração, vazio da cabeça, que vai te levar à perda. Não te permita de maneira alguma, para que você não viva e não jogue uma grande positividade fora. E fala esse Odo, ele conta uma história, ele conta um Itam, ele conta um pataquim, como nós aqui falamos, desse determinado Odu, que um pouco antes dele sair do céu, antes dele vir, como todos nós iremos vir um dia, vamos nos consultar com o Orumilá, que é o Ibikeji Olodumare, é o vice de Deus, e acima de tudo, é o momento de eu ajoelhar, de nós ajoelharmos perante o Olodumare e buscarmos ali, sabendo, tendo a consciência de Emi de Ori, que eu tenho a alma e minha cabeça junta com todas as informações de tudo que eu vivi, de tudo que eu tenho que viver, então eu escolho vir para essa terra dessa determinada maneira. Então, quando esse Odo chegou nesse determinado caminho, que ajoelhou perante o Olodumare e que teve o Orumilá como seu orientador e testemunho da criação de tudo que ele ia fazer aqui, o Olodumare orientou, cara, você vai para a terra com uma grande prosperidade. Você vai para a terra para poder caminhar por um caminho muito, muito positivo. Então vá e siga os seus caminhos. Porém, procure sempre escutar o que o sagrado tem para te dizer, para que você nunca venha se perder. E ele implorou, obrigado, Olodumare, eu sou um daqueles caras que vai nascer aqui na Lua, então, ainda que minha vida seja um pouco difícil, eu vou ter muita prosperidade no meu caminho, eu vou ter muita base, eu vou ter muita axé. Uruboia. Quando ele pegou o portal do céu que vem do Orum ao Aie, ele encontrou-se com seu anjo da guarda. E quando encontrou com seu anjo da guarda, o anjo da guarda o orientou para dar pitacos finais do que ele deveria fazer e falou, meu filho, você está abençoado por Olodumare, e quem tem a bênção de Deus não tem o que esquentar a cabeça. Orumilá também te bem orientou, mas eu como seu pai, eu como dono da sua cabeça, eu como Xangô em sua vida, eu tenho que te dizer que cumpra com Elenenim e Iemoou, que são as deusas da desgraça e do infortúnio, dos obstáculos que a vida nos dá. Essas são as deusas, essas são as energias responsáveis por cada um disso. E ele falou assim, meu pai, já diz o meu Odu que eu tenho que agradecer ao Senhor por todos os dias. Já disse ao Olodumare que eu tenho que sempre escutar os aconselhos dos mais velhos, mas desculpa, meu pai. Nesse ponto o Senhor errou, porque quando o Olodumare abençoa, nosso Criador, não tem ninguém maior que o Olodumare nessa terra. Nem no Orum, nem no Aie, nem em caminho algum existe alguém maior do que o Olodumare. Então desculpa, meu pai. Eu vou seguir e cumprir com o meu destino, que segundo o Olodumare falou que é um destino muito próspero, é um destino muito rico, é um destino que eu vou para a terra para vencer. Me chamou, olhou e falou assim, Boru, se é assim, então siga. E ele seguiu.
Quando ele seguiu, ele não se deu conta, não se deu olhando para trás, por trás já estava vindo Eleninim, que fez com que a palavra de Olodumare ela sofresse toda a inversão. E esse camarada chegou e começou a trabalhar Ifá na terra. Então, aos que lhe buscaram para poder sair de uma doença, morreram. Aos que lhe buscaram para encontrar uma bênção de filhos, tiveram abortos intermináveis. Aos que lhe buscaram para poder ter dinheiro, passaram pobreza. Aos que quiseram sanar sua fome, passaram fome, e assim por diante. Nada dava certo na vida desse menino, e ele começou a contestar o que Olodumare tinha dito para ele, o que Orumilá Babá Ifá tinha dito para ele, porque como aquilo poderia acontecer? E tanto foi que ele resolveu se consultar e voltar ao Orum para poder indagá-los. E quando chegou frente ao Olodumare, já não estava mais Olodumare sozinho, junto de Orumilá, já estava ali Xangô, aonde disse, naquele momento, que a palavra de Ifá jamais poderíamos colocar em dúvida, mas tão quanto a palavra de Ifá, tão quanto a palavra de Olodumare, tão como é a palavra do nosso orixá na nossa vida, e que de forma alguma podemos desconsiderá-la. E quando essa cabeça ela coloca em dúvida, quando Ifá fala assim, não coloque em dúvida a palavra de Ifá. Lembra que o caminho que a gente sempre diz que tudo está englobado em Ifá? Automaticamente, se um orixá te dá um conselho, e se o Olodumare diz para você escutar seus maiores, a sua cabeça não quer seguir por conta da sua insanidade momentânea, a sua loucura transitória, aquela coisa de você querer caminhar só com você mesmo, já está dizendo aí de que maneira ele se perdeu. Automaticamente, ele tendo ciência dos erros que ele, pelas escolhas dele, haviam cometidos, ele de imediato resolveu pagar o tributo que devia a Eleninim, e com toda certeza e seguridade buscou as bênçãos de nosso pai Xangô, buscou as bênçãos novamente de nosso grande criador Olodumare, e buscou as bênçãos de Orumilá Babá Ifá. Aí sim, muito bem aconselhado, muito bem com os ebós concluídos, aí sim esse cara pode chegar aqui na terra e seguir. A tal ponto que a seriedade dele aqui era tamanha, que dado momento Ifá virou para ele e falou assim, cara, agora vai distrair um pouco, porque você está levando a vida muito a sério. Então você não pode nem ser 8 nem 80, você tem que encontrar o equilíbrio em cima disso tudo, para que você se permita ser feliz. Entendeu? Então é uma semana ao qual Ifá nos manda buscar um pouco de leveza, um pouco de sorriso, de paz, de alma. Devemos cumprir com o nosso sagrado, claro. Devemos cumprir com nossos caminhos, claro. Devemos ficar atento com essa grande tormenta, claro. Devemos jamais colocar a palavra de Ifá em dúvida, claro. Devemos saudar e muitos dos nossos orixás, claro também. Mas temos que encontrar um sorriso aí, para que possamos aliviar os nossos fardos. Compreende? Esse é o primeiro caminho. Então daí, seguindo daí, Olodumare, Orumilá e os grandes orixás, eles estão te dando bons aconselhamentos para que tu saiba por que caminho seguir. E ele sim pode cumprir com tudo isso, pode cumprir com a deusa do infortúnio e da desgraça, né? Aquela que nos coloca as dificuldades no caminho de cada um de nós, aí sim ele pode prosperar. E vai ser dessa mesma maneira que o Orumilá dizendo que nós vamos fazer de tudo, através das palavras sagradas de Ifá, para fazer com que as perdas elas sejam banidas da nossa vida, nesse caminho, nessa semana, nesse axé ao qual o Ifá nos dá, como boa orientação. Compreendeu? Essa é a primeira base. Orumilá Babá Ifá, ele diz que o grande erro de você estudar Ifá é de você não estudar. E aí você começa, em dado momento, você começa a olhar para cima
num desespero, aquela coisa, e aí você não encontrar respostas, e quando você vai ao sagrado, ela diz, no teto não tem oráculo sagrado. O oráculo sagrado, os estudos, o que nós buscamos, tem que estar dentro da nossa cabeça. Então, seja realmente você estudar Ifá, realmente você estudar Orixá, seja o que for, mas o que você bem fizer, você tem que fazer com afinco e com gosto, com querer, para que isso possa entranhar no seu cérebro, na sua cabeça, adentrar sua pele, seu coração, sua alma, para que quando você souber alguma coisa, tiver que saber alguma coisa, ou buscar uma informação, isso tem que estar aqui na sua cabeça, e não você ficar olhando e pensando e tentando achar ali dentro, que não vai, porque lá no teto não tem oráculo. Então, seja no sagrado, seja na sua vida, Oromila diz que você precisa ter atenção e dedicação ao que você realmente faz. Porque se você só fizer por fazer, não tem sentido algum. E não adianta depois tentar buscar a solução lá em cima, que você não vai encontrar. A solução tem que estar aqui dentro da cabeça. Oromila diz que toda a solução dessa semana tem que estar de pum, de estalo. E se você não busca nada disso, se você não coloca nada disso, não leva nada disso com seriedade, já está dizendo de fato que você vai se perder. Porque dado momento vai falhar a cabeça, vai falhar a memória. Por quê? Você está fazendo as coisas de uma maneira, tudo como diz Ifá, como o vento levou, nesse ouro. Tanto que ele diz que uma folha, ela não deve ser de maneira nenhuma arrancada antes do seu tempo. Porque quando ela faz isso, ela se torna um brinquedo de vento. Compreende? Tudo acontece na hora certa, no momento certo. Quando a folha resolve sair e desgrudar muito cedo da sua árvore matriz, ela acaba se tornando uma brincadeira de vento. É jogada para cá, é jogada para lá, é jogada para ali, é jogada para aqui, e deveria estar desde pequenininha junto da sua árvore matriz. Então não se coloque, não saia de perto da sua família, seja ela carnal, seja religiosa, não abandone seu emprego antes do tempo, não abandone seus estudos antes do tempo, não abandone aquilo que você faz antes do tempo, para que não se torne um brinquedo de vento. Compreende? Esse é um dos caminhos aos quais Oromila Babá Ifá vem nos trazendo com toda certeza e seguridade. Primeiro testemunho ao qual Ifá nos dá como vencimento, ele diz que nós de maneira alguma, nós sacerdotes, nós babalôs, nós de maneira alguma devemos enganar as pessoas que chegam à casa de Ifá para se consultar, porque todas elas têm um anjo da guarda. Eu costumo dizer que em casa, quem me acompanha já há um bom tempo, sabe que eu falo de uma regra de 3. Eu não, de forma alguma, eu cuido da pessoa. Eu cuido do ori da pessoa, cuido do orixá da pessoa e cuido do odu da pessoa. Até brincando uma vez, falando com uma PTB, eu falei, também tem o Egum, que é o protetor dessa pessoa. Mas vamos falar para a regra de 3. Porque toda vez que Ifá, ele nos coloca alguém no nosso caminho, ele diz que nós devemos sempre falar a verdade e jamais enganar as pessoas, porque essa pessoa, ela tem um ori, ainda que consagrado ou não, ori vê tudo que o outro está fazendo. Essa pessoa também tem um orixá, que nós chamamos aqui o anjo da guarda, e ele consagrado ou não, feito ou não, colocado na cabeça ou não, ele tem um anjo da guarda que tudo vê, o que tudo está fazendo. Essa pessoa tem um odu, e ainda que ela não iniciada, ainda que esse odu não revelado para ela, não importa, ela tem o Oromila Babá Ifá no destino, nos caminhos dela, e esse odu tudo vê. Vamos para a regra de 4, que seria a regra de 3, vamos para 4. Essa pessoa também, ainda que não tenha uma passagem pelo espiritismo, pela Umbanda, de uma forma, Egum de uma forma em geral, né? Ela tem um Egum protetor. Então, esse camarada consagrado ou não, assentado ou não, dado ciência ou não, ele é protetor e ele não precisa de nada disso. São energias que
regem a vida da gente. Então nós, babalaôs, não devemos de maneira alguma enganar as pessoas. Porque todos esses que estão atrás de mim, né, ou digo, atrás dessa pessoa, estão me protegendo. Então vão à minha casa e eu estou ali falando de Fá, estou dando um golpe, está o Ori me olhando, está o Orixá me olhando, está o Odu me olhando e está a Egum me olhando. Ainda que essa pessoa seja muito fraca espiritualmente comparada a mim, esses 4 aqui vão me comer vivo. E como disse um outro que não tem nada a ver, a guerra com o vivo é difícil, agora com o morto ela é muito pior. E tinha um afilhado meu que ele falava assim, sabe qual é o mal do malandro? É achar que só a mãe dele colocou o malandro no mundo. Então, se essa regra serve para o babalaô, também serve para cada um de vocês que estão aqui vendo, não procure de maneira alguma, seja na religiosidade, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na base alguma que você buscar, não procure enganar a nada nem ninguém. Eu vou só trair minha esposa que ela não está vendo. Ela não tem isso tudo? Ela não tem aí os 4? Que bote regra de 3. Mas qual mulher que não acompanha o pombagira? Qual mulher que não acompanha o catiço? Qual? Ainda que ela não seja de umbanda, que ela não seja de espiritismo, sei lá, quem não tem um Egum protetor? Então eu sou malandro. Então automaticamente essas 4 energias das pessoas que eu enganei ou que eu quis enganar, irão me levar dificuldades, irão me levar perdas, irão me levar vazio. Então, se você não quer que façam com você, de imediato, não façam com o outro. De maneira alguma. Porque nós usamos os babalaôs como exemplo. Quer dizer, Orumilá Babá Ifá usa a cada um de nós como exemplo. Mas um conselho que serve não só para a gente, como para cada um de vocês. Esse Odu específico, eu tenho ele no meu Itaioiê. Então, às vezes chega um monte de gente aqui, vamos fazer uma coisa, eu não faço marmota alguma. Porque no Itaioiê, além de ser um Odu de morte do babalaô, ele diz que é tudo aquilo que ele não deveria viver. E acima de tudo, como diz Orumilá, também nesse Odu, muito cuidado com a sua vaidade. Muito cuidado ao somente a querer atender a sua porta as pessoas que tenham dinheiro. A sua porta eu estou usando a minha como exemplo, mas aquelas pessoas que chegam, procure atender a tudo e a todos. Procure falar com tudo e com todos. Procure não separar quem tem e quem não tem da sua vida, porque se você fizer isso nessa semana, com toda certeza e seguridade, você vai se perder. O Odu que traz a dificuldade, Orumilá diz que nós devemos manter a postura. A postura é algo fundamental. E se não tivermos postura nessa semana, se levarmos as coisas na brincadeira, se levarmos na sacanagem, se levarmos as coisas como não deveria levar, com toda certeza e seguridade, a falta da postura vai me levar às perdas. Então eu tenho que estar posturado, eu tenho que estar muito bem posicionado para que eu possa encontrar as bênçãos de Orumilá na minha vida. Compreende? Na junção, Orumilá nos diz que tenhamos cuidado com a primeira pata do primeiro Odu, com a primeira pata do último Odu. Orumilá nos traz um outro nesse entorno, que ele diz assim, devemos tomar muito cuidado, porque a traição está na mesa. Foi aonde Ogum levou o pânico para o mundo. Já está falando de tormenta, então tome muito cuidado aí a galera, principalmente nos lugares que tem praias, que tem rios, muito cuidado, né, para que evite aí a água nessa semana, evite os mares nessa semana, porque fala de um Odu de tormentas, né? Eu ainda não vi o tempo, não sei como é que está a previsão para a semana, mas fica muito atento, né? Vai falar de muitos ventos, né? Que falam dos 4 ventos do mundo e fala de tormenta, de tornado marinho. Então tome muito cuidado aí, não é uma semana boa para poder brincar de água. Acho que o tempo já não vai estar para isso, mas muito cuidado. Mas além disso, foi onde que Ogum criou o pânico no mundo. Então se você não quer ter perdas na sua vida, se você não quer passar por problemas, se você não quer viver caminhos de vazio, não traicione as pessoas, de maneira alguma. E fique alerta, porque com toda certeza e seguridade, já está dizendo em fato que você pode estar sentando com alguém na sua mesa que está a ponto de lhe trair. Tome muito cuidado. Muito e muito e muito cuidado. Com os Odus de cima, Orumilá Babá Ifá nos traz uma negatividade de perdas de vazio,
que serão defendidas, né, por Orumilá Babá Ifá. E ele diz que o grande ebó é escutar os conselhos que Ifá está nos dando, acatar os conselhos que Ifá está nos dando e aplicá-los na nossa vida, para que, através de um bom caminho e jamais colocando dúvida em tudo que o Sagrado me diz, com toda certeza e seguridade eu vou buscar um bom caminho, uma boa diretriz, um norte, e acima de tudo fazer com que essas perdas elas se tornem ganho, elas sejam não um ossomo ofo, e sim um ireciuaju, não um ossomo de perdas e vazias, e sim uma bênção de progressão, de ascensão na minha vida. É o que Ifá literalmente nos dá como caminho. Mas para isso, devemos não deixar que loucuras transitórias, momentos insanos, né, de provações, eles nos levem a perder. Fiquem muito atentos a isso e tenham todo cuidado. Daí o Orumilá nos fecha, né? E aí fecha com um Odu que fala literalmente da loucura, né? Aonde diz Ifá que nós devemos sempre emanar, né, coisas boas para o nosso orixá. Fala aqui de você dar um toque para o seu santo, um toque para o seu orixá, mas não é o Odu de jeitar, não é nada, mas fala assim, no momento, para que nós damos um toque, oferendamos um toque para o nosso orixá, oferendamos um tambor para o nosso orixá, porque nós queremos louvá-lo. Então, ainda que você não mande dar um tambor, que você não bata a palma, que você não batuque, que você não faça um barulho para o seu santo, invoca ele dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, e ao invés de desagradá-lo, faça com que esse orixá seu seja elevado dentro de ti. Há quanto tempo você não eleva o seu santo? Há quanto tempo você não pensa no seu santo? Eu penso em Xangô todos os dias de minha vida. Não tem como viver sem meu pai na minha vida, não tem como não exaltar o meu pai na minha vida. Uma vez, há pouco tempo agora, estava vendo no TikTok, e ele falando, os filhos de Xangô, eles são apaixonados pelo pai deles, né, perdão. E é verdade, eu não sei os demais, mas eu sou muito. E não é porque meu pai me dá as coisas, não, é porque meu pai, é porque é um orixá que é vida, que é amor, que é alegria, é um orixá que nos ensina a ser rei, a sermos cabeça, que nos ensina que não devemos seguir de nada que ele foi, que ele viveu, né? E eu vivi ali com 300 mulheres, olha tudo que ele perdeu, assim como ele perdeu, eu também perdi. Então, nós devemos exaltar ele muito e pegar os bons aconselhamentos que esses camaradas deixaram para cada um de nós, e aí você tem que olhar o seu anjo da guarda e elevá-lo de todas as maneiras e fazer com que esse orixá ele esteja vivo dentro de você. O seu anjo da guarda esteja vivo dentro de você, seja ele qual for, porque é a maneira de você elevá-lo. Para quê? Para que, como último Odu, você não viva em conflito consigo mesmo. Compreende? Orumilá nos diz que não adianta ficarmos sentados no banco da praça esperando as coisas acontecerem que não vão acontecer. Não adianta eu entrar e querer ficar conflitando as coisas que só quem perde, quem para nesse tempo sou eu. O momento que eu vivo conflitando, eu deveria estar solucionando a minha vida. E eu fico batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali, batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali, vou ficar o conflito aqui, criar o conflito ali. E só quem para sou eu. Todas as coisas vão andar. Só o banco da praça ele é curtinho, ele cabe uma ou duas pessoas no máximo. Então vai ter no máximo 2 pessoas ali sentadas contigo, e aí de repente 3, um banquinho mais largo, não sei o quê. Mas essas pessoas pararam todo o restante, olha o restante da praça como é que tá. Movimento para cima e para baixo, movimento para cima e para baixo. O que eles estão fazendo? Deixando de conflitar e seguindo a vida. É o que faz. Então, para que você não tenha perdas, todos os bons aconselhamentos de Ifá já estão por aí. Vi falando de uma forma serena, tranquila, mais pausado, para que, com a certeza e seguridade, vocês possam trocar toda essa negatividade de perdas pelos bons ganhos, pelos bons preenchimentos. E tudo isso vem através de onde? Da palavra sagrada que Ifá nos deu. Lembrando que isso engloba o nosso Ori, o nosso anjo da guarda, que é o nosso orixá, nosso anjo protetor, o nosso Odu, os nossos Eguns e todas as demais energias. E no momento que damos atenção para todas elas, tudo que está num corpo só, englobado dentro de Ifá, com toda certeza e seguridade, isso vai me trazer preenchimento. Loucura, insanidade, momentos insanos,
fora da minha vida, que é o que eu quero, porque eu sou preenchido de Fá, eu sou preenchido de Orixá, eu sou preenchido pela bênção de Olodumare, que diz que se eu bem seguir a tudo isso, eu vou ter uma vida próspera, eu vou ter uma semana Odara Biodara. Mas se eu me permitir ao vazio, e se eu me entregar aos obstáculos, às desgraças, aos infortúnios, às loucuras, às negatividades em geral, só eu vou ficar parado nesse tempo. Tudo vai andar. E é isso aí que Fá tem para nos dizer. Dentre o mais, com um beijo grande no coração de cada um, lhes desejo que, por mais uma vez, todas as coisas boas, porém, que sigam e que venham através da sagrada palavra de Fá, aonde palavra essa eu jamais devo colocar em dúvida. Porque tenha sido no meu ontem, que seja no meu hoje, ou que seja para todos os meus amanhãs, com toda certeza e seguridade, e Fá, a sua palavra sagrada jamais cai ao chão e jamais deixa de acontecer na nossa vida. Dentre o mais, Uruguai Xixi, e que Fá Uá, e Fá venha e abençoe a vida de cada um de vocês, e que Fá, por mais uma semana, seja tão bom para cada um de vocês, como vem sendo para todos nós em todos esses anos que estamos juntos no Sagrado. Porque Fá diz que os ausentes jamais têm razão. Uruguai Xixi e Anaxé.